para o Felipe começar, então. Estou iniciando a gravação. Então, obrigada a todos pela participação. Nós estamos no nosso último seminário de inteligência artificial do PPGCA, né? O último do ano, não é o último sempre, é o último do ano, só o ano que vem, se der certo, teremos mais. E hoje é um dia bastante especial para mim, né? São 3 orientandos que estão trabalhando com a questão de detecção de emoções usando Machine Learning, que vão apresentar. Então, o Felipe de Moraes, o Thiago Kautzmann e o Pablo Verlang vão fazer as apresentações deles, tá? A gente vai fazer em ordem alfabética mesmo, e então dou a palavra já para o Felipe para ele apresentar, mas antes disso, só um pequeno detalhe da organização, tá, gente? Os meninos vão fazer, cada um deles vai fazer 10 minutos de apresentação, e daí a gente vai abrir para perguntas depois das 3 apresentações. Então, como a temática das 3 apresentações é a mesma, detecção de emoções por diferentes tipos de sensores, a gente vai deixar primeiro as 3 apresentações e depois, no final, nós vamos ter a parte de perguntas, tá bom? Então, vamos lá, Felipe, tudo contigo. Tá ótimo. Pergunta, vocês estão vendo a minha tela já? Sim, estamos vendo. Sim? Tudo certo. Então sim. Tá ótimo. Então tá bom. Bom, então, boa noite a todos. Eu sou o Felipe, né, orientando da professora Patrícia no doutorado em computação aplicada no PPG-CA aqui, né? E o meu trabalho, então, é sobre o uso da mineração de dados, né, para detectar e predizer as emoções de aprendizagem dos alunos em sistemas tutores inteligentes. Então, aqui um sumário da apresentação, dar uma introdução, falar sobre o estado da arte, né, focar um pouco mais no trabalho proposto, mas apresentar o trabalho desenvolvido, tanto no mestrado quanto no doutorado, e os resultados esperados, né. Bom, a gente sabe que o afeto, a motivação e a metacognição, eles podem influenciar a cognição, e que as emoções, né, que são também um tipo de estado afetivo, podem afetar na aprendizagem de forma positiva ou de forma negativa, né? Então é importante que os ambientes educacionais também possuam habilidades afetivas, né? E aí a gente entra na área de computação afetiva, né, que tem como grandes ramos, né, a parte de detectar os estados afetivos e a parte de adaptação, né, tomada de decisão com base nesses dados detectados. Então, esse trabalho encontra-se, então, nessa área de detecção dos estados afetivos, né. Existem várias maneiras, né, de detectar os estados afetivos, seja por face, por voz, comportamento observável, sinais, enfim. Porém, muitas desses meios de detecção, eles utilizam sensores, né, ou hardwares específicos para isso, né. Só que acaba que esses equipamentos, eles inviabilizam, né, a utilização desses sistemas, principalmente quando são sistemas educacionais, né, para aplicação em larga escala, né, por um longo período de tempo. Então, em paralelo a isso, os ambientes de aprendizagem, eles também geram muitas informações, né, de interação entre o aluno e o sistema. Mais especificamente, os sistemas tutores inteligentes baseados em passos, eles são capazes de auxiliar os alunos na resolução passo a passo de uma tarefa. Então, eles são capazes de gerar muitos logs de interação entre o aluno e o sistema, né? Então, a área de mineração de dados educacionais tem utilizado, então, desses dados para descoberta de novos conhecimentos, para análise de vários fatores, enfim. Então, é uma área meio recente, né? Teve um dos primeiros estudos publicado em 2008, né? Então, esse trabalho encontra-se também nessa área de mineração de dados educacionais. Os dados afetivos, eles interferem na motivação e na aprendizagem, também em ambientes educacionais, né? O que acontece é que muitos trabalhos ainda se baseiam na teoria de emoções básicas e que tem sido visto, né, mais recentemente, que esse tipo de ambiente de aprendizagem, os alunos não sentem essas emoções com tanta frequência, né? As emoções mais comuns que vêm sendo relatadas são tédio, confusão, frustração e engajamento, né? Então, por exemplo, a frustração e o tédio, elas podem influenciar de forma negativa, enquanto a confusão e engajamento podem influenciar de forma positiva. Ainda a confusão, dado longos períodos, né, ela pode se tornar frustração ou tédio, então ela precisa ser regulada, né? Então, nota-se a importância, né, da identificação, da predição, né, dessas emoções para uma tomada de decisão, né? Então, o grande objetivo desse trabalho encontra-se em verificar
os dados de personalidade, mentalidade, transições de emoções e comportamento dos alunos podem proporcionar uma melhora na precisão de detecção das emoções de aprendizagem por meio da mineração de dados. Já existem trabalhos, já vou apresentar eles, mas a questão é que eles ainda não possuem uma precisão adequada para uma tomada de decisão, né? Então, para a realização então, desse trabalho, então, são empregados algoritmos de classificação, né, sobre esses dados de logs rotulados, e no nosso caso eles são rotulados com as emoções confusão, frustração, tédio e engajamento, né, que são as mais vistas nesses ambientes, e o ambiente utilizado como caso de uso é o STI-PETMF, né, para a coleta dos logs. Bom, dando uma analisada no estado da arte, essa tabela apresenta um overview dos últimos 5 a 6 anos sobre os trabalhos que utilizam esses logs para predição dessas emoções, né? Então, aqui a gente utiliza a métrica K, né, que seria o Coherence Kappa, que é um nível de concordância entre anotadores, onde quanto mais próximo de 1, maior a concordância, quase perfeita, e quanto mais próximo de 0, mais aleatória é essa concordância, ou seja, não há concordância, né? Então, aqui a gente pode analisar que os trabalhos, até os mais recentes, né? Por exemplo, aqui tem um trabalho de 2020 que alcançou índices kappa menores do que trabalhos um pouco mais antigos, né? Ainda a gente pode utilizar como uma métrica comparativa o Coherence de 0.6, que é o que os protocolos de anotação de emoção vêm utilizando como métrica mínima, né, para avaliadores poder anotar as emoções, né? Então, tem bastante espaço de melhoria aí, né? E aí entra o trabalho proposto, né, que é justamente propor uma melhoria, né, a verificação de uma melhoria para essa detecção. E como, então, fazer essa melhoria? A gente está propondo a utilização de dados, propondo a verificação, né, dos dados de personalidade, mentalidade, transição de emoções e comportamentos, né? São 4 fontes distintas de dados. E a gente utiliza cada uma delas como hipótese de que elas podem impactar a detecção, porque a literatura tem mostrado que elas também impactam as emoções, né? Então, a gente tem a hipótese de que, ok, se elas impactam as emoções, elas também podem impactar na detecção das emoções, né? Então, esse trabalho foi dividido em etapas distintas para cada uma dessas fontes de dados. E, por fim, então, a gente utiliza o STI-PETMF como caso de uso, né, para coleta dos logs, né, que serão rotulados, né? Bom, para quem não conhece o PETMF, né, ele tem essa interface web, onde a partir de uma equação inicial o aluno insere passos de resolução, né? Para cada passo o aluno recebe um feedback e caso esse feedback seja negativo, então o aluno ainda recebe um feedback de erro, né, do sistema. Em qualquer momento o aluno ainda pode solicitar uma dica do sistema, né, para ajudar a progredir, né, para ele não ficar trancado. E aqui na parte esquerda, então, ficam os conteúdos, as tarefas, equações, né, que o aluno tem para resolver. Especificamente sobre a personalidade, né, o meu mestrado foi em cima dessa fonte de dados específico, né, onde a gente fez uma coleta de dados de alunos utilizando o PETMF, né, a gente coletou logs e dados de módulo do aluno. A gente também coletou a personalidade dos alunos através de um questionário, né. Então, a gente foi capaz de medir os traços de personalidade dos alunos. E, enquanto os alunos utilizavam o PETMF, a gente gravou o rosto deles e a tela do computador enquanto eles estavam utilizando o PETMF, né? E aí a gente elaborou e aplicou um protocolo chamado MapML, né? Que foi elaborado por mim, com parceria do meu colega Thiago, que está aqui também, pelos professores Ig e Patrícia, né? Então, a gente elaborou esse protocolo para anotação, né, de emoções e comportamentos para servirem de rótulos, né, para algoritmos de machine learning. Então, a ideia dele é que codificadores sejam treinados e, uma vez aprovados nesse protocolo, então eles sejam capazes de anotar as emoções dos alunos, né, de um determinado aluno, por exemplo, por um longo período. Então, ele é capaz de gerar então, um histórico emocional do aluno, né, por esse tempo de anotação. Bom, então no mestrado a gente utilizou vários algoritmos para detecção de cada estado afetivo, e aí depois a gente selecionou o melhor algoritmo, né, para cada estado e retreinou ele com dados de personalidade, né. Só para exemplificar, né, então a gente tinha 5 algoritmos selecionados com base no estado da arte e a gente selecionou somente o melhor
e retreinou eles com dados de personalidade. E por fim, então, a gente fez uma comparação desses modelos, como se tivesse grupos de controle experimental, né? E aqui são os resultados que a gente obteve. Em verde são os melhores modelos e em azul são esses modelos retreinados com dados de personalidade. Então a gente pode ver que somente o estado de engajamento teve uma pequena melhora aqui, né? Porém, quando a gente analisou as features selecionadas de forma automática na detecção desse comportamento, dessa emoção, a gente identificou que o traço de abertura foi selecionado como uma das features mais representativas para a detecção de engajamento, né? E aí, então, apresenta então uma possível evidência, né, de que a gente está indo para o caminho certo. E comparando então os resultados adquiridos com os trabalhos relacionados, a gente vê que tem uma grande diferença, uma significativa diferença aí pelo menos do estado de engajamento, né? Mas ainda a gente tem muito o que avançar em relação a TED, frustração, né, que a gente está bem para trás. Esses resultados foram publicados no SBI do ano passado, e futuro a isso, então, já no doutorado, a gente analisou esses resultados com mais cuidado. Então, aqui a gente desenvolveu um gráfico de transição das emoções, apresentando a probabilidade e a representatividade de, estando em uma emoção, ir para outra. Aqui a gente relacionou, por exemplo, a ocorrência das emoções com as dificuldades, né? Então, quanto mais difícil, menos engajado e mais confuso os alunos ficavam. Aqui a gente relacionou a ocorrência das emoções com os traços mais fortes de personalidade, né? E a gente achou também na literatura indicativos de que o traço de abertura ele impacta, né, no processo, no engajamento, né, no processo de aprendizagem. Não só isso, também os alunos com nível mais alto de abertura, eles são mais prováveis a se engajar e usar estratégias mais efetivas nos estudos. Bom, então são resultados que a gente publicou na RBI, também bem interessantes. Resultados esperados, então, da tese, né? A gente tem como objetivo verificar, então, se a inserção dessas 4 fontes de dados traz uma melhoria na precisão da detecção das emoções, né? E a gente tem como resultado mais específico, então, trazer detectores que eles possam ser aplicados em tempo real, né? Então, ou seja, uma detecção de forma viável, né? Por exemplo, não adianta a gente usar features teóricas ou coisa assim para identificar, sendo que a gente não pode usar em tempo real, né? Então, a gente espera, por exemplo, a identificação automática dessas fontes de dados, como o comportamento, né? Enfim. A gente também espera descobrir melhor modelo para cada uma dessas fontes e também considerando todas elas, qual seria um melhor modelo, né, para a identificação de cada uma das emoções. E a gente espera, então, utilizar também, né, os dados, os resultados, para validar, contrariar ou até mesmo propor teorias na área de computação aplicada à educação, assim como os trabalhos relacionados também vêm fazendo, né, gerando modelos, gerando dados, inclusive com modelos probabilísticos, né? Então, a gente também quer contribuir nessa área. Então, tentei fazer um overview do trabalho como um todo, assim, acredito que deu para entender. Tá certo, obrigada, Felipe. Então, gente, o Felipe fez a apresentação, né, do tema de doutorado dele, que envolve detecção de emoções em ambientes inteligentes de aprendizagem livre de sensores, né? Então, ele não utiliza nada de sensores, só baseado no log de ações do aluno no sistema tutor, usando algoritmos de machine learning. O Thiago também está trabalhando, né, com essa detecção de emoções, ele vai ser o último a apresentar, e ele também está trabalhando com esse tipo de detecção de emoções, né, livre de sensores, utilizando ações dos alunos e outras, vamos dizer, outras fontes de dados detectados pelo próprio ambiente de aprendizagem. Mas antes da gente passar para o trabalho do Thiago, a gente vai passar agora para a apresentação do Pablo. E o Pablo, ele está trabalhando com detecção de emoções, né? A gente está sempre trabalhando com essa detecção de emoções de aprendizagem, que são a satisfação, a confusão, a frustração e o engajamento. Só que o Pablo está trabalhando com detecção de emoções do fácil, né, Pablo? Então, Isso. Vamos lá, tudo contigo. Estão me ouvindo? Perfeito. Tá, eu vou botar aqui um negócio para compartilhar.
Estamos vendo já. Ah, estão vendo? Tá. Uhum. Estão vendo minha tela. Eu procurei então seguir a proposta da professora ali, né? Tipo aquela da apresentação em 3 minutos, só que 10, né? Então eu fiz menos slides e eu vou focar mais na minha fala aqui. Então, né? O meu trabalho. Boa tarde, então, todos. Meu nome é Pablo Verlang. Meu trabalho, então, ele foca então na detecção das emoções utilizando o vídeo. Tá? O nome é um pouco mais longo que esse que vocês podem ver aqui. Aqui para a apresentação eu estou chamando de reconhecimento de emoções durante o aprendizado. Tá? Então, a ideia é a seguinte. Nos últimos tempos, então, né, a procura por meios virtuais, né, de aprendizado, sejam cursos ou sistemas tutores, tem aumentado bastante. Acontece que existe um déficit aqui aí que esse tipo de ambiente tem com relação ao aprendizado convencional, né? Que é a questão do que o professor ele tem o feeling assim de perceber se o aluno está conseguindo entender, não está, enfim, se ele está engajado no conteúdo. Então, a ideia então é buscar trazer essa vantagem para esse tipo de ambiente. Bom, as expressões faciais elas possuem uma informação muito importante que possibilita a gente descobrir que tipo de emoção a pessoa está sentindo. Que nem dá para ver aqui na figura, né? Tu percebe que nessa segunda aqui a pessoa ela não tá muito disposta ao aprendizado comparado à primeira, tá? Então, a ideia é que as expressões faciais elas carregam informações importantes sobre a emoção. As emoções básicas, tá? Por exemplo, alegria, tristeza, medo, etc. Elas são emoções em que a expressão facial ela denuncia muito claramente o que tipo de emoção tu está sentindo. Porém, no tipo de ambiente que a gente está trabalhando, que é ambiente de aprendizagem, essas emoções básicas elas não são tão frequentes. As emoções mais básicas, as emoções mais frequentes são as emoções de engajamento, confusão, frustração e tédio. Então, essas emoções que a gente quer perceber no aluno. Tá? Porque essas emoções elas estão diretamente ligadas a performance do aprendizado, o quanto ele está conseguindo absorver o conteúdo, etc. Bom, então o foco aqui é nas emoções não básicas. Vou trocar aqui. A ideia, então, do meu trabalho é tentar fazer essa detecção das emoções durante ambiente de aprendizado utilizando o vídeo. Tá? Para isso, eu vou utilizar redes neurais para fazer essa detecção. Eu vou fornecer como entrada os vídeos e o meu modelo ele reconhece essas 4 emoções. Tá? As redes neurais, então, elas são formas são algoritmos reconhecedores de padrões. Tá? Tu fornece uma entrada, tá? Informações como de entrada para essas redes, e tu fornece uma saída conhecida, tá? Por exemplo, como são algoritmos reconhecedores de padrões, tu fornece, por exemplo, uma foto de um gato, e aí tu diz que a saída esperada é que a tua rede diga que isso é um gato. Tu fornece a foto do cachorro e tu diz que a saída esperada é que isso é um cachorro. E a ideia é que a rede realiza cálculos através das camadas escondidas dela e automaticamente ele reconheça esses padrões e faça a relação da entrada informada com o rótulo que tu sabe. Para o objetivo que é tu fornecer depois entradas cuja ele não conheça o rótulo e o teu algoritmo consiga dar uma previsão do que é aquela entrada que tu deu que tu não conhece o rótulo. Tá? Então, a tua rede ela tem que ter essa capacidade de generalização. O Deep Learning é basicamente uma técnica, né, que tu utiliza redes neurais
tá? Profundas, que daí vem o nome, que essas redes elas têm capacidade de aprender informações mais complexas, tá? Ela tem uma capacidade de aprender abstrações maiores sobre os dados como entrada. Bom, existem hoje em dia as redes neurais elas estão em aplicações do nosso dia a dia, como no meio científico ele é bastante utilizado. E então, citando alguns exemplos aqui, coloquei aqui uma foto do FaceApp, né? Que é aquele aplicativo que tu fornece, por exemplo, a tua foto como entrada e dá a tua versão feminina, ou a tua versão idosa. Algoritmo de reconhecimento de face, né? Tu fala e ele reconhece o que aquela tua fala representa em texto, né? Algoritmo, aqui eu mostrei também um exemplo de uma rede neural que faz reconhecimento de câncer de mama, né? Então aqui dá para ver os pontinhos verdes, ele está identificando como células não normais, né? Também previsão de preços de ações. Então aqui dá para ver que está tentando fazer a previsão do preço das ações da Tesla, né? Então existe todo esse tipo de aplicação das redes neurais. Aqui essa imagenzinha representa as entradas e aqui são as camadas escondidas que fazem esses cálculos de reconhecimento de padrão. Mais especificamente, então, falando do meu modelo, a ideia, então, como eu tinha dito, fazer reconhecimento dessas emoções não básicas. O meu modelo ele é dividido em 3 partes, tá? Essa primeira parte aqui de cima, tá? Ele vai pegar os vídeos das pessoas, né? Dos alunos lendo conteúdos, enfim, e passar para uma rede convolucional, tá? Que é um tipo de rede especializada em aprender padrões em imagens, tá? Ou informações espaciais em geral, tá? De 2 dimensões. Esses vídeos, então, passados para essa rede convolucional, vão ser passados por uma camada temporal, que é o quê? Porque uma rede convolucional ela aprende em imagens. Para tu conseguir processar vídeos, tu tem que ter essa informação do tempo, né, da transição dos quadros. Então, essa primeira etapa aqui essa primeira rede, na verdade, é uma rede que trabalha com diretamente a imagem das faces, né? Tu pega, extrai do vídeo, recorta só a face e passa por essa rede. A segunda rede, eu chamo de rede de características auxiliares. Ela dá do vídeo da pessoa, da face extraída dos quadros, ele retira 3 informações. A posição do teu rosto em coordenada, no caso em rotação, angulação que teu rosto faz. O vetor do movimento dos olhos, que é para onde tu está olhando, em coordenadas x, y, z. E as action units, que são informações que é um sistema, né, que faz que faz a relação dos movimentos faciais, né, relaxamento e contração dos músculos faciais, e ele tem uma série de rótulos que dá, ó, a U1, a U2 quer dizer tal movimento facial. Então essas 3 informações vão ser fornecidas como entrada em uma rede recorrente, né, que é uma rede que lida com o tempo, que trabalha com o tempo, para tentar achar padrões das emoções nesses vídeos, tá? Então essas duas redes aqui, elas vão as características que cada uma dessas 2 redes vão aprender, elas vão ser fundidas em uma terceira rede. Tá? Essa rede aqui, que ela vai receber como entrada as características das 2, e ela é uma rede também recorrente, ela é uma rede temporal também. Então, ela recebe não só as informações dos vídeos, mas as informações
as informações de todos os vídeos que um determinado participante, um determinado aluno já submeteu. Então, a ideia aqui é utilizar esse modelo de fusão para perceber o histórico de emoções detectadas, e não a emoção que ele tá manifestando ali naquele momento, naquele vídeo, né? Não só naquele vídeo, mas os vídeos que ele que já foram processados usando pelaquela mesma pessoa, qual a emoção que está manifestando ali. Então é uma informação temporal em cima dos vídeos, não só a informação do vídeo em si. E também num subset da base de dados que a gente trabalha, que possui informação de personalidade também é fornecido esse feedback como uma terceira entrada da personalidade que a pessoa possui, porque a personalidade ela influencia na probabilidade de manifestar tal emoção, o tempo que ela fica. Então isso também é fornecido como entrada nesse terceiro modelo de fusão. Então, basicamente essa é a ideia do meu trabalho, tá? É isso aí? Seria isso. Obrigado, Pablo, pela apresentação. E já passo a palavra, então, para o Thiago, para a gente fazer a última apresentação e depois abrir para perguntas. Muito bem. Estou carregando aqui a apresentação aqui. Acho que vai funcionar aqui. Arquivo bem menor aqui. Acho que vocês estão vendo agora. Ainda não, ele está carregando. Para mim, ele está carregando ainda. Tá, agora eu estou vendo. Muito bem. Estou vendo aqui também. Muito bem, pessoal. Então, muito boa noite a todos. Eu sou o Thiago. Vou apresentar aqui o meu trabalho de doutorado que já passou por uma etapa de qualificação. O título dele, então, provisório, Detecção Livre de Sensores do Estado Afetivo de Confusão de Alunos em Ambientes Computacionais de Aprendizagem de Programação de Computadores, uma abordagem baseada em teorias cognitivas de emoções, né? Que é um tema bastante similar ali ao tema do trabalho do Felipe, né? Mas aqui mais voltado aqui no domínio de programação de computadores. A confusão, né, pessoal, ele é uma das emoções mais frequentes nesse contexto, né, em ambientes computacionais de aprendizagem de programação de computadores. Já foi encontrada uma forte, né, correlação da confusão com a aprendizagem e evidências, né, de uma correlação da confusão com a falta de conhecimento. A confusão já foi classificada como uma emoção relacionada ao conhecimento, né, uma learning emotion, uma emoção epistêmica, né, também relacionada ao conhecimento. Segundo os autores de Mello e Gresser, né, que são importantes pesquisadores na psicologia educacional, eles descrevem a confusão como uma emoção que ocorre quando há uma falta de correspondência entre a informação que chega e o conhecimento anterior do indivíduo, ou quando essa informação não pode ser integrada aos modelos mentais existentes, né, iniciando o chamado desequilíbrio cognitivo. Então, veja essa relação forte, né, que a teoria tem sobre essa relação da confusão com o conhecimento. Nos trabalhos relacionados, eu tentei buscar modelos computacionais livres de sensores, né, ou seja, baseados apenas na interação do indivíduo com a interface do sistema, para a detecção de confusão em ambientes de programação de computadores. Entre vários trabalhos relacionados, eu trouxe aqui apenas os mais específicos, né, aqueles que foram livres de sensores. Esses trabalhos utilizaram uma abordagem dirigida a dados, né, chamada de data-driven, que é aquela abordagem que tu pega um conjunto de dados, né, define features, como, por exemplo, digitar de teclas, movimento do mouse, pega os rótulos, joga para os classificadores e vamos ver o que dá, né? Uma abordagem interessante, bem exploratória, é possível de descobrir novos relacionamentos de dados que não se conhecia antes, é interessante. Porém, um modelo que não utiliza dados alinhados com uma teoria, ou seja, dados que não estão intrinsecamente relacionados a um construto emocional, ele pode cometer um problema de falso positivo, um problema de generalização. Esse problema já foi alertado, né, por autores no contexto de detecção de confusão em programação de computadores.
A primeira questão de pesquisa da minha tese foi como melhorar o desempenho desses modelos nesse contexto. A minha primeira hipótese é que adicionar um conjunto de atributos de dados relacionados ao conhecimento do aluno, que são justificados, né, por teorias cognitivas de emoções, pode melhorar o desempenho preditivo dos classificadores. Ou seja, utilizar uma mistura aí de uma abordagem data-driven, em que eu pego dados de teclado, de mouse, que não tem, né, um relacionamento extrínseco, um relacionamento intrínseco com a confusão, e também usar dados theory-guided, né, ou seja, dados que têm ali uma justificativa em alguma teoria de emoção. Uma outra hipótese é que usar janelas de dados com tamanho variável e não fixo, vocês vão entender depois o que eu estou dizendo, pode melhorar também o desempenho preditivo dos classificadores. E como melhorar o desempenho desses modelos? Bom, aqui ficou meio bugado aqui. Modelos computacionais é a minha segunda questão de pesquisa. São capazes de classificar diferentes níveis do estado afetivo de confusão, baixa, média ou alta? Segundo uma hipótese que eu levantei, sim, é possível modelar limites entre classes relacionadas a níveis de confusão. Alguns autores já trouxeram, por exemplo, que níveis intermediários de conhecimento podem ser mais preditores de confusão alta, ou seja, quando o aluno já tem algum conhecimento, mas não o domina. A terceira questão de pesquisa é como generalizar melhor esses resultados dos modelos. A minha hipótese é que o uso de atributos de dados com relacionamento mais direto, né, mais intrínseco com o construto emocional, ele pode generalizar melhor os resultados. Discussões nesse sentido já foram até trazidas por alguns pesquisadores importantes. Então, o objetivo, né, os principais objetivos da minha tese é verificar essas hipóteses, né, fazer aí avaliações e encontrar resultados que verificam as hipóteses. Os resultados dessa tese poderão auxiliar na implementação de melhores detectores automáticos e livres de sensores do estado afetivo de confusão, auxiliando ambientes adaptativos de aprendizagem em tomadas de decisão. As atividades da tese elas foram organizadas em 4 estudos. O estudo 1 foi desenvolvido um protocolo de anotações de emoções, aquele que o Felipe antes citou, né? Ele é um protocolo que foi feito em conjunto com o Felipe, né? Com o Ig e com a Patrícia. Ele é um protocolo em que eu vou gerar os meus rótulos de emoções para vincular com os dados dos classificadores de aprendizagem supervisionada. Então, um protocolo de anotações de emoções em que julgadores humanos anotam as emoções observadas enquanto assistem vídeos dos alunos interagindo com o sistema, né? Então, esse protocolo já foi publicado, como até o Felipe comentou antes. O estudo 2, também já desenvolvido, eu desenvolvi um modelo de identificação de unidades de conhecimento enquanto os alunos estão programando. Por exemplo, nessa imagem, eu preciso de um mecanismo que me diga o que o aluno está fazendo agora, né? Por exemplo, ali ele está numa expressão, dentro de um if, dentro de um método, dentro de uma classe, todo o contexto de aplicação de conhecimento. Esse trabalho foi desenvolvido e também já teve com sucesso, né? E teve seus resultados publicados no Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. E o estudo 3, que está em andamento nesse momento, eu estou desenvolvendo um modelo de conhecimento do aluno, que é um modelo, então, que implementa, né? É um estudo que implementa o modelo de conhecimento do aluno do domínio de programação. O modelo, ele infere e mantém estimativas de conhecimento do estudante no decorrer da aprendizagem. Esse modelo está sendo implementado com base no modelo BKT, que é um modelo probabilístico, né? Ele calcula a probabilidade de o aluno dominar um determinado conhecimento a partir de cada oportunidade de aplicar. Aqui, rapidamente, aqui são a estrutura do modelo, né, com os seus parâmetros. Esses parâmetros, inclusive, serão usados lá depois para gerar features de dados, né, relacionados ao conhecimento do estudante. Tá? Esse estudo aqui está em desenvolvimento nesse momento. E o estudo 4, que é efetivamente o modelo classificador de confusão, é lá onde eu vou verificar as hipóteses da tese, ele vai ocorrer no ano que vem, né? Eu vou, então, desenvolver um classificador livre de sensores do estado afetivo de confusão. São 4 etapas, né? Etapas bem tradicionais, né, de machine learning, né? Primeiramente, a coleta de dados dos alunos, coleta de rótulos de treino, pré-processamento, treinamento e validação do modelo, né? A coleta de dados dos alunos vai ser feito numa versão modificada do BlueJ, né? Os logs vão ser obtidos a cada tecla pressionada no editor de código-fonte, clique do mouse, movimento, ocorrência de erro de sintaxe e de submissão da solução para avaliação. Aqui é um exemplo aqui de logs que eu coleto
no BlueJ, né, enquanto o aluno está programando, e desses dados eu vou gerar outros, muitos outros, com auxílio dos estudos anteriores, né, com aqueles artefatos dos estudos anteriores. Então, a coleta de rótulos de treino, ela vai ser feita seguindo o EMAP-ML, né? Eu até gostaria de dar uma pausada no meu doutorado, esperar ali o Pablo terminar o doutorado dele, pegar o modelo dele e aplicar aqui, né? Porque aqui no meu protocolo EMAP-ML, eu preciso de pessoas, né, gerando esses rótulos, né? Se eu tivesse ali o trabalho do Pablo, nossa, seria muito interessante para mim, né? Então, essa é a etapa de coleta de rótulos de treinamento. Veja que a cada 5 segundos, a cada janela de 5 segundos, os humanos vão anotar a emoção do aluno. Por exemplo, aqui nós temos aqui confusão baixa, confusão média, confusão alta, alta, alta e confusão média. Eu posso depois gerar janelas de dados flexíveis, pegando toda essa sequência de confusão e gerando aqui uma janela de 30 segundos, né, com esses rótulos vinculados aos dados coletados dos alunos. Muito bem. Na sequência aqui, pré-processamento, né? Então, vão ser gerados em torno de 119 atributos de dados derivados dos logs e das inferências dos modelos dos estudos 2 e 3, né? Então, serão rótulos dos seguintes tipos, ó: digitação, ações de mouse, erro de sintaxe, submissão para avaliação e, principalmente, o Theory Guided aqui, dados relacionados ao conhecimento do aluno. Por exemplo, aqui, mais ou menos aqui 17 atributos sobre digitação, que vão estar sendo gerados, né, uma etapa de pré-processamento, atributos de ações do mouse, né, quantidade de ocorrências de clique do mouse na janela, no exercício. Temos aqui 16 atributos, mais ou menos, sobre erros de sintaxe, né? Por exemplo, se um erro de sintaxe já foi resolvido naquela janela, no exercício como um todo. Mais ou menos 32 atributos sobre submissões para avaliação e mais ou menos 43 atributos sobre o conhecimento do aluno, que foram derivados lá dos rótulos obtidos lá no estudo 1, das unidades de conhecimento que o aluno estava engajado lá, que foi identificado pelo artefato do estudo 2, e pelo modelo de conhecimento do aluno lá do estudo 3, que vão gerar esses 43 rótulos, inclusive também os rótulos emocionais que os anotadores anotaram, né, lá com o protocolo EMAP-ML. Serão aplicadas técnicas de modificação dos dados, né, Hot Encode, normalização e padronização, métodos de seleção de atributos e redução de dimensionalidade, e na última etapa, né, de treinamento e validação, serão priorizados lá no treinamento algoritmos utilizados nos trabalhos relacionados, né? E também serão executados outros modelos de aprendizado de máquina e deep learning, ou seja, vai ter execução de muitos aí modelos de algoritmos de aprendizado de máquina. Também serão treinados modelos baseline, né, utilizando atributos similares aos dos trabalhos relacionados, mas sem os atributos sobre o conhecimento do estudante. Para o treinamento e validação, será utilizada a validação cruzada a nível de estudante, turma e curso. E essa avaliação, então, vai ser feita através da coleta de dados de logs em turmas introdutórias de programação de diferentes cursos e instituições de ensino. A coleta dos rótulos, então, utilizando o EMAP-ML. Para responder a hipótese 1, né, que adicionar esse conjunto de dados relacionados ao conhecimento poderia melhorar a qualidade dos classificadores, vai ser feita, então, uma análise dos resultados da seleção dos melhores atributos de dados e uma comparação dos melhores modelos de classificação com o melhor modelo de baseline. Para a hipótese 2, né, verificar aquela questão da flexibilidade do tamanho da janela, também uma comparação dos modelos com janelas de tempo variável e de tempo fixo, né, tempo fixo aqueles de 5 segundos. E na hipótese 3, né, se é possível modelar os níveis, né, de confusão, baixa, alta, moderada, também a comparação aí de várias execuções de modelos com o modelo de baseline. E por último, a hipótese 4, o poder de generalização do modelo vai ser feito utilizando ali cross-validação a nível de turma e de curso, aonde em determinada iteração, uma determinada turma, todos os dados de uma turma serão parte, ou seja, de várias turmas serão parte do treino, e de uma turma diferente será parte da questão dos testes, né?
Então, isso poderá me trazer algumas evidências de que ele conseguiu generalizar bem para diferentes grupos de alunos, né, e de cursos também. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Então, tá bom. Obrigada, Thiago. Lembrando também que o Thiago é orientado pelo professor Gabriel, que está aqui com a gente. E abro, então, as palavras, né, a palavra para perguntas para os colegas. Não sei se alguém tem alguma pergunta, quer colocar ali no chat, ou quer fazer. Os guris têm alguma pergunta entre eles? Gabriel, pessoal, vai lá. Estamos te vendo super bem. Legal. Queria agradecer, então, o tempo que vocês investiram aí dando essa palestra para nós, é bem interessante. A gente vê aí três perspectivas aí desse tipo de problema, né, que é voltado para o uso da IA na educação, que eu acho que é bastante importante. Então, eu sei que vários outros colegas devem ter algumas dúvidas também, tá? Então, peço que nem a professora Patrícia disse, vão colocando aqui no chat, aqui do lado, levantem as mãos, que a gente vai chamando vocês. Mas, enquanto isso, eu tenho algumas perguntas aqui, como de costume, que eu acho que dá para a gente começar com elas aí para... De vocês três, né? Eu sei que vocês têm uma necessidade ali de utilizar dados adequados para o problema de vocês, né? Para poder treinar os modelos e tudo mais. Eu queria que vocês destacassem, né? Ou comentassem rapidamente cada um quais foram ou quais estão sendo as principais dificuldades para encontrar e para coletar esses dados para vocês poderem treinar adequadamente os modelos de vocês. Posso começar falando sobre isso? Então, os meus modelos, eles principalmente, né, rede neural profunda, ele precisa de muitos dados para treinar, né? Precisa fornecer muita informação. Então, eu estou me utilizando principalmente de uma base de dados pública de uma universidade, não lembro do nome da universidade, mas é uma universidade indiana, que se chama DAIC, tá? que é o nome da base de dados, onde ela é uma base que tem pessoas, né, tem alunos lendo conteúdos em diversos ambientes de iluminação e ambientes diferentes, que é chamado in the wild, isso. E os rótulos aí são vídeos, tá? E os rótulos dessa base são as intensidades entre 0 e 3 das 4 emoções não básicas: engajamento, confusão, frustração e tédio. Essa é a principal que eu estou utilizando para fazer o treinamento, tá? Eu tenho uma outra base de dados também que é a da competição EmotiW, só que aí é só com engajamento, tá? Também em intensidades entre 1 e 4. E tem a base que foi criada do trabalho do Felipe, tá? Que são vídeos de alunos nessa mesma situação, só que dessa vez são alunos numa sala de aula fazendo atividades. E em cada instante, diferente dessas outras bases, que cada trecho, cada vídeo que é curto, ele possui um rótulo de emoção. A da base do Felipe, a cada trecho do vídeo possui o rótulo de uma destas emoções, tá? Tu perguntou sobre a dificuldade, é realmente bastante, pelo menos no meu caso, é bastante difícil achar informação que seja útil para fazer esse treinamento pela quantidade necessária, né? E também porque é uma coisa bem específica, assim, bases de dados que tratam de emoções básicas tem bastante. Tem de vídeo, tem de imagem. Agora, especificamente para essas emoções e de vídeo, é algo que não é tão frequente. Mas, felizmente esses exemplos que eu te citei puderam ser encontrados. Não sei se respondi todas as suas perguntas.
Sim, conseguiu responder. Obrigado, viu, Pablo? Os demais também, se for vontade. Posso interromper aí também? Fiquei curioso na resposta do Pablo agora. Claro. Nessa base que tu achou de vídeos e com intensidade das emoções, eles mencionam como é que foram feitas, ou como é que foram colocadas esses rótulos de emoções? Sim. Então, na DIC, eles utilizaram um software de crowdsourcing, tá? Que basicamente eles gravaram os vídeos dessas pessoas nessas atividades e eles pagaram um software que tipo, mandaram todos os vídeos e aí o pessoal, que é uma plataforma de crowdsourcing comercial, fez as anotações. E a confiabilidade dessas anotações foi feita por redundância mesmo, tipo, esse vídeo aqui vai ser analisado por, sei lá, 15 pessoas, então, por uma questão de redundância, eles garantiram a confiabilidade, é uma plataforma comercial. A EmotiW, ela utilizou concordância de anotadores, aí agora não lembro quantos anotadores foram, mas não foram muitos, não sei se foram 3 ou 5 anotadores que fizeram manualmente as anotações e utilizaram da concordância entre todos para garantir as anotações. E nas duas bases eles excluíram outliers, assim, excluíram, isso aqui nada a ver, e aí, então eles excluíram. Se tinha, por exemplo, num vídeo que não teve concordância, não, isso aqui não há um consenso, então não vai ser incluso. Então foi feito isso daí para... Bacana. Posso responder a tua pergunta também, Gabriel? Em relação às dificuldades ali. Por exemplo, nos dados que foram coletados durante o mestrado e que eu estou utilizando para o doutorado, né, a gente tem, por exemplo, um baixo nível de rótulos de tédio e de frustração, né? Então, por exemplo, a gente conseguiu chegar a um nível de engajamento muito bom, né? E de um nível de confusão até maior até que o estado da arte, mas ainda não adequado, né? Mas em relação a esses dois estados, assim, principalmente são os que mais tivemos resultados ruins, digamos assim, né? Então, a gente tem visto isso na literatura também, né? Outros trabalhos reportando que a ocorrência dessas emoções mais negativas, assim, né? Elas é um pouco mais baixo do que o normal, né? Teve até trabalhos que tentaram usar, por exemplo, o Smolt, algumas outras ferramentas, para fazer um resampling, né, desses dados e tal, mas acabaram obtendo resultados piores do que a própria base desnivelada mesmo, né? Então, assim, isso ainda é um problema ainda que eu quero trabalhar em cima disso, ver o que daria para a gente fazer, se realmente a estratégia que eles utilizaram para fazer esse resampling foi adequada, se de repente alguma outra estratégia pode ser, né? Então, ainda... Fazer um gancho de novo no que o Felipe está falando. No meu caso, eu percebi bastante isso, que na base que eu estou utilizando para treinar, tu tem 94% dos exemplos, as pessoas estão com engajamento nível 2 ou 3. E o resto, não. E aí tu pega emoção, tu pega a emoção com frustração com 1%. E aí tu pensa, tá, se eu fizer um undersampling, eu vou cortar isso daí, eu vou descartar uma quantidade gigante de informação importante para treinamento. Se eu fizer um oversampling, eu vou ter uma redundância muito grande de informação, eu vou acabar fazendo um overfitting. Eu já tentei usar Smolt também, e aí, no final das contas, tu acaba treinando num conjunto limitado de informações exatamente porque tu não consegue usar tudo que tu tem sobre o engajamento e tu não tem o suficiente sobre frustração e tédio. Isso é um desafio bem grande, assim. Uma coisa que até eu e a Patrícia a gente estava comentando sobre essas emoções, né, principalmente tédio e frustração, tentar englobar elas em
em um conjunto, um macro conjunto, assim, e chamá-las de emoções negativas, né? Porque, claro que não é adequado, não era o que a gente gostaria, né? Mas daqui a pouco seria interessante fazer alguns experimentos com esse conjunto maior, assim, já abrangindo mais, assim, porque daí a gente consegue pelo menos ter um pouco mais de... Claro, né? Não é o ideal, quer ser um pouco mais preciso, né, nas escolhas que está fazendo, então fica meio... Sim, mas sim. é uma possibilidade, né, de testes, né. Muito bem. Deixa eu dar o meu depoimento, então. Antes eu já comentei ali, né, na minha apresentação, né, sobre a questão ali do trabalho do Pablo, né, uma brincadeira ali sobre que seria interessante, né, se eu tivesse, né, os resultados do trabalho do Pablo disponível, porque para mim, assim, eu vejo assim como o meu maior desafio no meu trabalho é realmente essa etapa de coleta de rótulos de treinamento, né, porque ele exige que eu tenha professores aceitando que eu coloque câmeras nos computadores dos seus alunos, os alunos têm que aceitar também. Eu preciso ter laboratórios que aguentem ter um software que ao mesmo tempo está coletando as imagens e o aluno está programando, que há uma sobrecarga, né? Tudo que é relacionado a vídeo, né? Gravação de vídeo, ele vai sobrecarregar mesmo o computador. E eu preciso isso numa quantidade interessante, né, com uma quantidade grande de exercícios de programação sendo feitas, variedade de alunos, variedade de turmas, se possível até de cursos, e preciso depois ainda aplicar um protocolo EMAP-ML, onde anotadores humanos precisam assistir tudo isso aí e gerar os rótulos, né, para depois poder fazer link com os dados. Numa conversa com a Patrícia, né, um tempo atrás, ela sugeriu uma conversa ali com o Pablo, né, que o Pablo, ele trabalha mais diretamente com essa questão do reconhecimento de emoções por face, né, e daí até a possibilidade de repente fazer um teste, né, utilizando, por exemplo, uma ferramenta como OpenFace, né, OpenFace é uma ferramenta capaz de identificar as action units da face, né, e já existem algumas action units na literatura relacionadas à confusão, e eu poderia fazer um teste no semestre que vem, fazer algumas anotações com alguns anotadores de alguns vídeos, depois passar essa ferramenta do OpenFace e verificar se tem uma boa correlação aí, a identificação dessas action units, né, das questões das emoções, né, porque isso poderia me ajudar muito para fazer essa geração mais automática, né, desses rótulos, né? Não sei se isso vai funcionar, porque o meu trabalho, ele sugere também, né, que essas emoções eles sejam detectadas em cima de um protocolo MAP-ML que considera o rosto e também a tela do aluno, né? Considera, por exemplo, o appraisal das emoções, né? O MAP-ML, ele treina os anotadores a identificarem os appraisals, ou seja, os eventos que ocasionaram essa emoção, né? Por exemplo, um anotador humano conseguiria identificar que aquele aluno não tem conhecimento numa determinada estrutura de programação e já logo identificar uma confusão ali por esse entendimento, né? De que ele não tem um conhecimento prévio de programação, ou seja, em princípio seria assim rótulos mais credíveis, vamos dizer assim, né? Mas esse realmente é um desafio. Tem também a questão da pandemia, né? Menos alunos em sala de aula, né? Os alunos não têm. Então, isso vai ser um desafio para o ano que vem, certamente. Legal, professor, obrigado. Até um comentário rápido sobre isso, tá? É que eu tenho certeza que uma fração considerável do tempo de pesquisa de vocês acaba indo para essa etapa, né? Que é encontrar dados, né? Tornar eles adequados para o uso nos modelos. Então, é um desafio bem grande, né? Então, é bom que vocês tenham compartilhado um pouco aí da experiência de vocês e até quem tiver interesse, né, em trabalhar com esse tipo de abordagem, né? Uma coisa que eu recomendo sempre é escolher problemas, isso para todo mundo, tá, em geral. Quando vocês estão escolhendo temas, tá, para a pesquisa de vocês, né, principalmente para quem está entrando agora no mestrado, no doutorado, graduação, enfim, uma coisa que é importante é vocês terem um problema bom para vocês abordarem, tá, e que parte desse caminho já foi percorrido, tá? E como é que vocês fazem isso, né? Por exemplo,
Eu lembro quando eu fui fazer meu mestrado, um dos problemas que eu tinha interesse em trabalhar era problemas voltados para a exploração espacial. Mas é uma coisa que é tão distante da nossa realidade, né, tão inacessível para nós aqui, que é uma coisa que não fazia sentido eu trabalhar, né? Não estou desencorajando ninguém a fazer uma coisa que gosta, né? Não é isso. Mas parte do problema, tá, para vocês escolherem um tema adequado, é procurarem alguém que está fazendo já aquilo, né? Então, por exemplo, qualquer um de vocês que queira trabalhar com educação, eu não tenho dúvidas que o melhor pesquisador para lidar com isso dentro da Unicinos, tá, dentro do nosso PPG, é a professora Patrícia, né? Que nem vocês estão vendo aqui que os 3 alunos aqui já conseguiram andar bastante nisso, e naturalmente vocês sofreram um monte com algumas coisas, mas quem vem depois de vocês vai sofrer um pouco menos, pelo menos com os dados. Tá, é isso que eu queria dizer. Então, obrigado por compartilhar aí. Eu vou passar a palavra de volta para a professora Patrícia, caso alguém mais tenha alguma dúvida, caso não, eu tenho mais algumas aqui também. Sim, Fê. Daí, mais perguntas. Já estou aqui no chat com outros alunos que já estão com ideias de trabalhos conjuntos já com os meninos. Isso que é legal desses seminários, né? Já saem ideias, trabalhos e coisas, né? Porque muitas partes são comuns a muitos dos trabalhos quando a gente trabalha numa área maior. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta? Oi. Posso fazer uma pergunta, então? Por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou a Vivian Pedola. Olá, boa noite. Fiz o mestrado aí com o Cristiano também. E aí estou acompanhando alguns trabalhos aí bem bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Adorei mesmo. Eu queria saber um pouquinho, assim, da trajetória de vocês, resumidinho, assim, e como as disciplinas e tudo que vocês estudaram contribuíram para esse trabalho, para vocês conseguirem chegar nessas conclusões nesse trabalho de vocês. Quem quer começar aí? Ô, Thiago, começa aí, tu que é o doutorando mais velho aí. Bom, minha trajetória, né, nessa questão aí de informática e educação, ela foi bem natural, né, porque eu já atuo como professor já há 18 anos, né, sempre trabalhei em escolas, sempre, na minha vida profissional foi trabalhando em escolas, sempre gostei de computação, me interessei por essa questão de inteligência artificial, então a Patrícia era um caminho tranquilo, assim, né, tranquilo no sentido natural, né, da coordenação ali, da orientação com a Patrícia. Então fiz o mestrado também na linha aí de metacognição também, nessa mesma linha aí de inteligência artificial aplicada na educação. E a questão das disciplinas, assim, que tu perguntou, né, como é que as disciplinas contribuíram de alguma forma. Eu sempre digo que as disciplinas de um mestrado e doutorado, elas contribuem, talvez não tão diretamente, né? Às vezes é difícil, talvez, a gente conseguir identificar, mas eu tenho certeza que elas contribuíram para muitas reflexões, muito treinamento mesmo cognitivo, né? De desafios que as disciplinas trouxeram. Eu acho que o benefício das disciplinas para a pesquisa ela é indireta, né? Mas ela existe, né? Por tudo que a gente conversa quando está no meio acadêmico, né? Das pesquisas dos colegas, os desafios que as disciplinas nos trazem já é uma preparação cognitiva, né? Para o mestrado e para o doutorado, né? Para muitos desafios que são colocados, né? Eu vejo mais dessa forma, assim, né? Falar um pouco, então, tu perguntou sobre trajetória. Eu sou professor também, assim como o Thiago, já quase 10 anos. O meu mestrado eu fiz também na inteligência artificial, só que era na área da saúde, assim, mais especificamente da medicina, na previsão da curva de crescimento da bactéria tuberculose. Por que eu resolvi fazer um mestrado e IA na educação? Bom, porque eu pensei, eu acho que eu quero fazer algo que pode beneficiar a área que eu atuo, que é a educação, já que eu sou professor, e eu
resolvi ir para essa área. Eu comecei o mestrado com outro orientador, troquei para a professora Patrícia e estou trabalhando com ela desde finalzinho de 2018, trabalhando na minha tese. E aí, qual foi a outra coisa mesmo que perguntou sobre... Qual era o outro detalhe mesmo? Como as disciplinas disciplina. do doutorado te ajudaram, no caso, nesse trabalho? Eu acho, assim, que além dessa questão que o Thiago mencionou, no meu caso particular, as disciplinas... teve algumas disciplinas mais úteis do que outras, assim, na minha experiência, mas o primeiro contato com redes neurais que eu tive foi numa disciplina do doutorado. Eu não tinha trabalhado ainda com redes neurais, era uma área que eu já tinha estudado lá na graduação, mas nunca tinha posto a mão numa mesmo, assim, principalmente com as tecnologias atuais. Eu tinha estudado a teoria e tudo mais, mas nunca tinha desenvolvido uma. Então, o primeiro contato que eu tive foi nas disciplinas do doutorado, então eu acho. E também, várias das disciplinas eu tive que escrever artigo, é algo que eu não me sinto o maior expert nisso, nunca achei que eu fosse, mas eu dei uma boa treinada nas disciplinas, nessa questão aí. Então, da minha parte, eu comecei a trabalhar com a Patrícia em 2012, quando eu entrei na iniciação científica com ela ainda. Então, a gente já tem um histórico meio longo. E aí, em 2012, entrei na iniciação, aí depois eu fiz o TCC com a Patrícia, também na área de informática e educação. Depois fiz o mestrado e o doutorado, tudo emendado, um depois do outro, né? Então, essa é a minha experiência de informática na educação. Eu tenho uma forte tendência à educação, porque minha mãe é professora, minha namorada é professora, eu quero ser professor um dia. Então, tenho isso assim meio natural, assim, né? E aí, conhecendo a Patrícia desde o início, né? A gente já foi vindo, assim, a gente sempre se deu muito bem e tal, a gente foi crescendo, né? Eu fui crescendo, aprendendo muita coisa do lado dela. E isso também está relacionado com as disciplinas, assim, né? A gente, eu corroboro com o que o Thiago falou, que é difícil tu pegar uma disciplina e dizer, olha, essa aqui é meu ponto de corte, assim, mudou minha vida e a partir daqui né? Mas eu acho que elas te trazem uma boa bagagem, assim, né? Para quando tu precisar, tipo assim, realmente, ok, agora eu preciso sentar e aprender um negócio completamente novo que eu nunca vi antes, né? Tu diz, não, tá tranquilo, eu já passei por um monte de coisa, aprendi uma boa carga aqui que eu posso usar para aprender essas coisas novas, assim, né? Então eu vejo as disciplinas assim mais como esse momento de tu se preparar, de tu aprender, de tu discutir, ter visões, né? Que nem não só como disciplina, mas como grupo de pesquisa, assim. Eu, a Patrícia, o Thiago, vários outros colegas, a gente discute bastante sobre metodologia, sobre como a gente vem fazendo pesquisa de qualidade e vem buscando cada vez mais ser criterioso com a própria pesquisa, né? Então, é tudo, né, um passo a passo, assim, que a gente vai construindo ao longo da vida acadêmica, né? Eu sempre lembro de uma disciplina ali com o professor João Valiati, era uma de sistemas adaptativos inteligentes, que ele pedia para a gente fazer as redes neural na mão, assim, a prova dele era fazer uma rede neural na mão, ele chegava assim, mas que isso? Assim, no lápis, né? E eu sei que a gente saiu da Unicinos, acho que era umas 11 horas, né? Tinha que pedir lá para os guardinhas lá não fechar lá o estacionamento. E, cara, aquela disciplina foi uma disciplina desafiadora, né? Assim, teve até uns 3 alunos. Na verdade, sobrou só 2 alunos naquela disciplina. Tinham 6 matriculados e 4 largaram fora, né? Ficou só o orientador do João Valiati e eu, né? Que, por um lado, talvez para instituições não seja uma coisa muito boa, mas foi um desafio. Mas foi um desafio foi desafiador aquilo, porque eu realmente aprendi, né? Porque eu realmente entrei ali nos pormenores ali de uma rede neural que a gente tinha que fazer à mão
foi muito desafiador. Isso, tipo assim, ó, elevou o meu nível de, vamos dizer assim, de onde é que eu conseguia chegar, né, cognitivamente. Então, são esses desafios que as disciplinas, elas trazem, né? Elas fazem a gente elevar o nosso nível cognitivo. Isso a gente aprende muito com isso. Eu sou muito grato por essas disciplinas e outras também que foram desafiadoras. Como o Felipe falou, né? Toda a vivência, a gente observa os professores, a gente está observando como é que eles se comunicam, enfim, tudo, né? Tudo é currículo, né? Tudo é aprendizagem, né? Faz toda a diferença, né? Obrigada, pessoal, e parabéns de novo pelo trabalho de vocês. Adorei, tão maravilhosos. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Vivian, pela pergunta. Eu, os colegas, alunos, né? Thiago, Felipe e Pablo pelas respostas. E a Kelly colocou aqui acho que mais uma colocação do que uma pergunta. Gostaria de dizer aos colegas que é muito bacana os estudos de vocês e que, em relação aos dados, é preciso pensar em estratégias para a coleta de dados, porque realmente essa questão dos laboratórios, computadores, bem como pandemia, é algo bastante complexo, né? Então, já era complexo coletar os dados antes da pandemia, né? Porque tem a questão dos alunos deixarem serem filmados, das escolas permitirem, da gente ter laboratórios de informática. Agora, com a pandemia, então, nem se fala, né? A sorte que para o trabalho dos 3 meninos, a gente tinha dados já coletados. Agora a gente está numa fase mais de anotar todos os dados, que é algo extremamente trabalhoso, e de anotar os rótulos de emoções, né? Porque isso não pode ser feito de qualquer maneira, não é? Eu acho que aqui tem uma emoção. Tem todo um procedimento metodológico que tem que ser feito para a gente ter certeza que a gente está anotando a emoção correta, né? Senão, o algoritmo, ele vai detectar a informação que ele recebe, senão ele vai estar detectando qualquer coisa que não é emoção. Mas, sem dúvida, assim, então, para quem vai precisar ainda coletar dados, temos desafios, né, gente? É o caso de um outro mestrando que não pôde estar hoje, que é Daniel Tamioso, que realmente é bem desafiador. Então, tá bom. Vocês têm mais alguma pergunta agora, alguma colocação? Oi, Patrícia. Eu não sei, na verdade eu não queria fazer uma pergunta, agora eu queria só comentar sobre a série mesmo de seminários. Caso alguém tenha mais uma pergunta e queira fazer antes, fica à vontade, senão ainda eu gostaria de dar uma palavrinha em relação a isso. Só mais uma colocação em relação ali à pergunta da Vivian ali. Uma coisa que eu acabei crescendo muito também foi participar de conferências, que nem eu comecei, acho que ir para o ISB, que é uma das maiores conferências da área no Brasil, né? Acho que foi em 2017. E desde então, para mim, é padrão, assim, todo ano a gente tem que ir, porque é muito bom, assim, tu cria uma rede de contatos legal, tu aprende muito, tu vê discussões, tu vê gente grande na pesquisa se batendo, assim, né, trocando umas ideias pesadas. Eu acho isso muito legal, essas discussões, elas te fazem pensar muito, assim, refletir, né. Eu acho isso bem bacana, assim, essa participação em eventos então é uma dica aí que para mim foi muito útil, né? Sem dúvida. Mais alguém, pessoal? Não? Patrícia, de repente, imagino que tu queira encerrar agora, só queria fazer um breve comentário sobre a série, tudo bem? Tranquilo, vai lá, tô te esperando, tô te aguardando, vai lá. Tá, legal. Vamos deixar gravado para quem assistir depois, né? Assiste também o seu comentário daí. Sim, claro. Não, pessoal, na verdade eu só gostaria de agradecer a todos pela participação ao longo da série, tá? Eu vi que vários de vocês aí foram ouvintes assíduos aí, participaram de boa parte das palestras que a gente trouxe aqui. Essa é uma iniciativa que nós do Grupo de A tivemos, tá, esse ano, para tentar aproximar mais o corpo docente e discente, tá? De uma forma que vocês consigam saber melhor o que cada um está fazendo e que vocês busquem também
interagir entre si, tá? Isso é uma coisa super importante. Quando a gente está fazendo pesquisa, tá? Em laboratório, que a gente está acostumado, né? Ficar todo mundo próximo, tá? Isso é uma coisa que enriquece bastante nosso trabalho, porque a gente acaba trabalhando com perspectivas diferentes, né? A diversidade é uma coisa que afeta muito positivamente o nosso trabalho, tá? E essa é uma forma que a gente está tentando fazer para vocês usarem ou adotarem mais esse tipo de prática, né? O nosso programa ele é um programa que tem uma característica particular de que muitos dos alunos trabalham durante o dia, né? Isso distancia um pouco vocês, porque geralmente quando vocês vão para a universidade é para ter disciplina, né? Para assistir aulas, né? Ou para fazer alguma outra apresentação, falar com o orientador, mas é uma coisa que a gente gostaria que vocês, na medida do possível, claro, tentassem mudar, mesmo sem ter que ir na universidade, tá? Mas que vocês participem, tá? Tentem conversar com os colegas, saber o que os outros estão fazendo, contribuam, tá? Assistam e sejam críticos, tá? Tentem fazer comentários construtivos para os colegas, tá? Porque isso é uma coisa que vocês vão começar a sentir falta quando vocês começarem a participar de conferências, tá? Eu posso dar uma impressão aqui pelo que o Felipe acabou de comentar, né? Que ele vai com frequência no SBI. E eu não estou dizendo que outras pessoas não têm essa característica, eu estou falando do Felipe em particular porque ele trouxe esse assunto. Mas o Felipe, eu já notei, né, em outras apresentações que ele participou, que ele tem esse senso crítico, ele consegue participar, consegue ajudar os palestrantes, tá? E isso é uma coisa que seria bom que vocês tentassem desenvolver também, né? Quando vocês estão assistindo alguma coisa, fica com um caderninho ali anotando, fica com uma questão mais genérica, talvez, e participem, tá? Porque isso vai ser bom para vocês conseguirem se inserir, ficarem conhecidos, como também ajudar a pessoa que está lá do outro lado, né, com a perspectiva de vocês, tá? Então esse é um ponto que a gente quer fomentar. A gente vai, que a professora Patrícia falou no início dessa sessão de hoje, essa daqui é a última do ano, né, mas a gente pretende trazer toda uma programação para o ano que vem, tá? E a gente, não sei se vocês têm observado, tá? Mas a gente explicou lá no início que a gente tem 2 tipos de apresentação de convidados externos, né? Que geralmente a gente traz professores de outras instituições e também de membros internos, né? Que às vezes podem ser nossos professores, vocês alunos, tá? E todo mundo tem aqui um espaço para ser confrontado, né, para confrontar ideias, né, e para a gente conseguir gerar melhor esse tipo de conhecimento, tá? Então, espero que vocês gostem, tá? Criem, coloquem, integrem isso à cultura de estudos de vocês, tá? De participar em todas as oportunidades que tiver, tá? Estão fazendo uma palestra que é uma coisa que não tem nada a ver com a minha pesquisa. Não importa, vocês não estão aqui só para ver o que é relacionado diretamente ao que vocês fazem, mas para a ciência como um todo, tá? Então, da mesma forma que vocês podem não ter visto alguma coisa relacionada à pesquisa de vocês, para quem está trabalhando com IA, que provavelmente aqui é a maioria, viram que pelo menos a questão dos dados é uma coisa intrínseca, tá? Todo mundo aqui tem o mesmo tipo de problema, e o que os colegas aqui aprenderam na pesquisa deles pode ser útil para a pesquisa de vocês também, tá? Então, aproveitem esse tipo de oportunidade, tá? O ano que vem a gente espera trazer várias outras palestras super interessantes aí, e fiquem em contato com a gente, né? Entrem na lista de e-mails da Unicinos AI, caso não estejam dentro, podem escrever para nós que a gente inclui vocês, e façam sugestões, deem feedback, que a gente sempre vai ficar atento a isso, tá? Com bastante cuidado, para conseguir contemplar ao máximo aí as demandas do nosso grupo aí, tá? Então, agradeço mais uma vez, professora Patrícia também por estar conduzindo a sessão de hoje, e retorno a palavra para ti. Então tá bom, muito obrigada, Gabriel. E como o professor Gabriel falou, então, acho que compartilhei com vocês as nossas sugestões de vocês de temas, né? Acho que não precisa ser só necessariamente de inteligência artificial, claro, a grande maioria das palestras e seminários vão ser sobre inteligência artificial, mas, de repente, outras questões metodológicas eu vi que foram muito bem-vindas, né? Então, acho que a questão metodológica, como escrever um artigo, como escrever essa questão de pesquisa, essa hipótese, acho que também são palestras que a gente pode organizar. O pessoal falou muito no meu grupo, mas eu acho que é alguma coisa geral, de falar um pouco sobre angústias, né, do mestrado e doutorado.
Acho que eu estava pensando em convidar alguma psicóloga da Unicino para falar um pouquinho sobre isso também, principalmente nessa fase de pandemia e coisas assim. Acho que tá todo mundo isolado, sem contato, é um pouco mais estressante ainda. O doutorado e o mestrado já são estressantes, né? E nessa fase especial é mais ainda. Então, por favor, compartilhem com vocês os interesses de vocês para a gente ficar fazendo coisas interessantes ainda para vocês, tá? Que é esse o objetivo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um ótimo Natal, um feliz ano novo, né? Esperamos que 2021 seja, vamos dizer, menos desafiador, né? Para todos nós. 2020 testou, vamos dizer que 2020 testou as nossas habilidades afetivas, né? Testou as nossas habilidades emocionais, vamos dizer assim. Saímos de 2020 com mais habilidades de gerenciamento, de regulação de emoções. Eu acho que, com certeza, todo mundo tem essa impressão. Mas que 2020 nos traga um pouquinho de calma, porque a gente está precisando recuperar um pouco as energias, né? E nos vemos, né, Gabriel? Possivelmente lá em janeiro a gente vai voltar com os últimos semináriozinhos ali para fechar antes das férias. Isso aí, gente. Muito, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Obrigada tchau. aos 6 apresentadores, né? Também. Obrigada. Obrigado a oportunidade. Obrigado, tchau. Tchau, gente. Até mais.